Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no Portal do José. E você que está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no nosso portal, porque uma coisa eu te garanto, os temas que você verá aqui no nosso espaço, você não verá pelos grandes meios de comunicação com a abordagem que a gente faz aqui. E se gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha e mande seus comentários, as suas críticas, porque aqui são sempre lidas e são sempre bem-vindas. Gente, vocês que acompanham há mais tempo o nosso portal, vocês sabem que o portal, eu fui incluído ali numa lista do governo federal de sites, de canais de detratores, pessoas que falam mal do governo. Nós entramos com uma ação contra o governo federal para que a despesa que eles utilizaram, a grana que eles utilizaram para esse fim patife, fosse restituído ao erário e que nós tivéssemos algum tipo de satisfação do governo. A ação está rolando por lá. E isso poderia fazer com que canais, espaços como o nosso aqui, tivessem uma cobertura mais branda. Eu estou vendo agora o Felipe Neto está sendo processado porque chamou o presidente de genocida. E outras pessoas estão fazendo isso também. Eu também já fiz isso muitas vezes, chamei o presidente de genocida. Mas para ele não ficar chateado, e os seus seguidores também não, eu vou passar a chamá-lo de comandante de assassinatos em massa no nosso país. Talvez as pessoas entendam melhor, porque genocida não é uma palavra muito comum, mas homicida e assassino fica mais fácil da gente entender. E como não ser duro com o presidente e com as pessoas que o cercam diante desse genocídio, dessa matança que está acontecendo no nosso país, que cada dia sobe de números, né? Se tem algumas coisas assim que servem de algum aspecto que possa confortar a gente de alguma maneira, é o fato da gente estar percebendo que o crime está acontecendo. A gente está percebendo quem são os criminosos, que são as pessoas que estão comandando, as pessoas que estão puxando essas cordinhas. E os vigaristas e os gangsters que se locupletam desse tipo de situação que acontece no nosso país. A gente tem que ser duro, gente, porque o diálogo aqui, o debate, ele deixou de ser republicano há muito tempo. E foi por isso que eu vim para as redes, porque quando eu comecei a ver o que estava acontecendo aqui no nosso país, eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que vir para confrontar algumas ideias, colocar algumas confrontações de argumentos, apresentar algumas óticas distintas das que estão sendo apresentadas. E felizmente, hoje que a gente pode perceber que várias dessas fontes de desinformação, de fake news, elas estão murchando, o presidente perde cada vez mais apoio, cada vez mais pessoas estão se conscientizando e a gente cada vez mais está chegando em outros lugares. O que a gente pode fazer para combater um genocida ou um comandante de assassinatos em massa? Quando o homicídio se dá no plano individual e a gente tem algum conhecimento, a gente aciona a polícia, a gente aciona o Ministério Público, ou a gente prende o flagrante, prende o indivíduo ali em flagrante de delito, se a gente conseguir. Mas quando o assassinato ele se dá em larga escala, como é que a gente pode reagir a esse tipo de situação? É denunciando, é falando, é mostrando como se a gente estivesse diante de uma grande câmera que estivesse registrando todas as pessoas que estão cometendo crimes. Isso não vai ficar esquecido, isso está gravado. Isso me lembra até aquele filme do Quentin Tarantino, né, o Bastardos Inglórios, onde em determinada cena o nazista acha que vai escapar e o personagem do Brad Pitt faz ali uma marca de uma suástica na testa do nazista, para que as pessoas que tivessem contato com ele nunca esquecessem do mal que ele fez a tantas pessoas. Aqui no nosso país não dá mais para a gente pegar leve somente com as pessoas que são ingênuas. A gente tem que pegar pesado mesmo para chacoalhar essas pessoas, para dizer, meu amigo, minha amiga, você está sendo cúmplice de assassinato. Você consegue dormir direito à noite? Você coloca a sua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, sabendo que nós temos um governo que está proporcionando a morte de mais de 3.000 pessoas por dia? Porque esse número que está surgindo, gente, é um número oficial. Esse número não contém as pessoas que estão morrendo muito tempo depois por conta das sequelas. Pelo menos 1/4 das pessoas que passam pelas essas UTIs, elas estão morrendo algumas semanas depois. Esses números não entram nas estatísticas oficiais, além das subnotificações.
Então nós estamos diante de uma situação extremamente grave no nosso país. E ela só não é mais revoltante, e as pessoas não se deram conta ainda, porque os grandes meios de comunicação, como são estruturas empresariais que estão conectadas com outras estruturas empresariais, eles estão tentando preservar a governabilidade, não a figura do presidente. Porque o presidente, para eles, é um louco funcional, é um limítrofe funcional, porque enquanto ele faz todas as aberrações, a área econômica que está ligada aos grandes interesses empresariais continua a aprovar tudo o que eles querem. Gente, eu estava relendo aqui essa revista aqui, já tem um tempão que eu tenho essa revista aqui, né? Que, enfim, fala do Holocausto, fala do nazismo, e tem uma parte aqui que tem muito a ver com o que a gente está conversando, né, que eles falam sobre os financiadores da barbárie, as empresas que apoiaram o ditador, apoiaram o Hitler. Isso está acontecendo hoje no Brasil. A máquina de extermínio que aconteceu na Alemanha não aconteceu porque foi obra do acaso, de espíritos. Não, tinham seres humanos que tinham dinheiro, tinham poder, tinham capital, tinham interesses que ajudaram a movimentar essa máquina, a máquina de destruição de pessoas, de etnias na Alemanha. Isso aconteceu em outras partes do mundo e em outras épocas também. A gente pode pegar no Apartheid, onde você tinha uma elite que se dava bem com a separação de brancos e pretos na África do Sul. Você tem as empresas que escravizaram ao longo dos processos de colonização, que ganharam muito dinheiro, que foram sócios do poder, sócios do governo. Nós tivemos as colonizações nas Américas, o imperialismo na Índia, na China, enfim, sempre grupos econômicos bem armados, bem estruturados e com a máquina de informação, porque a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação, como dizia Hegel. Então, assim como na época do nazismo, muita gente pode achar que eu estou pegando pesado, mas não estou pegando não, gente. O Bolsonaro ele tem uma cobertura muito implícita, não chega a ser explícita, porque a gente precisa entender o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, o Jornal Nacional faz lá umas coberturas, sempre com o William Bonner com cara de triste, cara de preocupado, mas os patrões dele continuam a atuar na área econômica de uma forma acelerada. Esse aqui é o Jornal Globo de hoje, tem um caderno com 4 páginas. E o título da capa aqui, aliás, é um encarte patrocinado pela CNC, pelo SESC, pelo SENAC e por uma série de federações empresariais. Diz aqui, os desafios do Congresso em 2021, em busca de moderação para conter a pandemia. Gente, moderação para conter a pandemia tão de sacanagem com a gente? E aí tem o Arthur Lira aqui e o Rodrigo Pacheco e depois mais 3, 4 páginas, né, inteiras aqui, só falando de, enquanto nós estamos morrendo, enquanto nós estamos enterrando os nossos mortos, os nossos familiares, eles estão aqui fazendo negócios, fazendo dinheiro. As manchetes do caderno são: agenda de reformas avança, aval para a privatização da Eletrobras, Legislativo também sinaliza que venda dos Correios é uma das prioridades. Abertos a pautas conservadoras e liberais. E aí eles mostram aqui o que é que está rolando enquanto a gente está preocupado com os nossos mortos, os nossos parentes. Foi aprovada a autonomia do Banco Central, que define mandatos, etc, etc, ou seja, mexendo com dinheiro. Reforma tributária, mexe com dinheiro. Desestatização da Eletrobras. Desestatização significa, gente, roubo, assalto do povo brasileiro. Então isso está sendo aprovado lá também. Mineração em terras indígenas, regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas. A PEC emergencial para reduzir salário de servidores públicos. O Pacto Federativo, que mexe na distribuição também tributária dos estados, mais dinheiro. A cabotagem, ou a BR do Mar, que libera o uso de navios estrangeiros na costa sem a obrigação de construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Então, enquanto a gente está preocupado com muitos problemas, a governabilidade ela está sendo respaldada pelos cúmplices dos assassinatos em massas aqui no nosso país. Mas muita gente, como eu tenho dito a vocês, já está observando isso com mais atenção. Hoje, para minha satisfação, eu li aqui um artigo do Kennedy Alencar, no UOL,
E ele fala exatamente o que eu tenho falado para vocês aqui durante tantos meses, desde que a gente criou o Portal do José. E ele chama a atenção do cinismo também, dessa cumplicidade homicida ou genocida. Diz ele, para não dizer que não falei das flores. Antes, ele comenta aqui que o Rodrigo Pacheco é cúmplice, presidente do Senado, o Lira, presidente da Câmara, é cúmplice, e o Aras, que só virou procurador-geral da República, porque é amigo da família Bolsonaro, é outro cúmplice também. Então todos mereceriam uma suástica simbólica nas suas testas pelo genocídio que está acontecendo aqui no nosso país. E diz o Kennedy Alencar, nos jornais, rádios e TVs, jornalistas se comportam com a circunspecção de hipócritas que lamentam o ovo da serpente que chocaram. Tocante às manifestações de sensibilidade de uma gente que achava bacana a ideia dos superministros Paulo Guedes e Sérgio Moro, que civilizariam o selvagem recém-convertido ao liberalismo e à democracia. Realmente está de embrulhar o estômago. Kennedy, muito bem, muito legal, valeu você ter falado isso, porque é o que eu tenho dito o tempo todo. Não adianta o William Bonner no final ficar triste, a Renata Vasconcelos, eles irem de preto para o Jornal Nacional, não tocar a musiquinha no final, e os seus patrões, ou a máquina de propaganda, não colocar criticamente o que está acontecendo no Brasil. Não adianta vocês falarem da pandemia e logo na sequência vir o Big Brother número 21, 90 dias na cara do povo brasileiro, sem nenhum tipo de reflexão, sem nenhum tipo de preocupação emergencial. O meio de comunicação deveria assumir um papel de esclarecer a população. Não adianta só dizer para usar máscara, álcool em gel, se não toca no problema do presidente estar fazendo desinformação, dele estar comandando uma máquina de desinformação, de fake news que está jogando as pessoas à morte. Então, como é que a gente pode pegar leve com as pessoas que apoiam o Bolsonaro? Muitos chegam até aqui no nosso portal e eu respondo da mesma forma que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu digo, assassino, você dorme bem à noite? Você é responsável também por essas mortes que estão acontecendo e cada vez mais elas estão chegando perto dessas pessoas, dos negacionistas. Estão levando muitos negacionistas à morte também. A gente viu essa semana esses gêmeos aqui, né? Deixa eu ver se dá para mostrar um pouquinho aqui, deixa eu apontar a câmera aqui. Os irmãos aqui que tomavam kit Covid e morreram. Gente, vítimas da ignorância, da desinformação. Eu poderia aqui usar com vocês, e não é sacanagem, não é brincadeira, tem um amigo que ele pegou Covid e ele tomava caipirinha com um dente de gengibre. E ele conseguiu passar por essa situação. E ele até brincava comigo, ô José, olha, não está provado que caipirinha faz mal. E também não está provado que ela não cura a Covid. Então eu tomei porque, enfim. Então, gente, vocês imaginem só o que isso está levando um monte de gente a refletir das formas mais estapafúrdias, né? E enquanto o assalto continua, a popularidade do presidente ela vai também escorrendo entre os dedos. Cada vez mais pessoas estão se conscientizando através de espaços como esse aqui, como o nosso aqui, como você que conversa com as outras pessoas, apresenta argumento. Quando você fala uma coisa que é muito verdadeira, não tem como o cara esconder uma situação como essa. E a aprovação do presidente está caindo e cada vez mais ele se prende a grupos neopentecostais de salafrários travestidos de pastores que comandam organizações político-criminosas a serviço de arrancar dinheiro das pessoas desesperadas do nosso país. É ali que o Bolsonaro ainda encontra algum tipo de apoio. E o seu ministro da Economia, que a gente tem denunciado o tempo todo, diz que o Mandetta já tinha grana para começar a vacinação. Ué, por que ele não fez nada então, ele como ministro? Ele é omisso? Isso a gente já sabe, ele só estava preocupado mesmo com dinheiro, em fazer negócios, e agora está colocando uma responsabilidade ali no Mandetta. E aí, gente, a gente vai se deparando com a canalice, né? Eu gostaria de usar um termo menos grave, gente, mas a situação está muito grave. Como é que a gente classifica um assassino se não de assassino? Eu vou chamá-lo de matador de pessoas? Como é que eu chamo um ladrão de um outro nome? Eu chamo aqui de uma pessoa que subtrai pertences e direitos de outras pessoas? É isso que a gente está tendo no nosso país. Nós temos a área econômica recheada de gangsters, com preocupações e com pensamentos que não se adequam à vida dos brasileiros de uma maneira geral. O Paulo Guedes está propondo um auxílio de R$ 150 para quem está ferrado aqui no nosso país.
E aí, disse que está sendo elogiado no supermercado, eu quero ver se ele tem coragem de ir à farmácia, dele andar nas ruas de verdade, ir a postos de gasolina, conversar com o caminhoneiro que está abastecendo o caminhão, com o motorista de Uber, motorista de táxi, o motoboy que está carregando comida para cima e para baixo e está se alimentando mal. Eu gostaria de saber se ele é elogiado por esses trabalhadores de verdade. Mas ele veio com a fórmula mágica. E a fórmula mágica, agora no final do nosso programa, é que os benefícios têm que atingir aos informais, para os informais agora virarem formais. Observem para vocês verem se isso não é uma obra de cinismo ou cara de pau. Vamos lá. Do que gastar mais para manter alguém desempregado. Então, se nós vacinarmos em massa, justamente o pessoal mais pobre que fica na rua, que vende o churrasquinho de gato, que vende a garrafa de refrigerante no estádio de futebol, ou que vendia na praia, ou o sujeito que vende água no sinal, na hora que você vacinar em massa, os mais frágeis, justamente essa economia informal, o desemprego informal rapidamente desaparece. Gente, então, quer dizer, você vacinar o camelô, o informal, ele vai se formalizar, vai desaparecer. Aonde? Ele estava dizendo na sequência aqui que são mais de 30 milhões de pessoas que estão nessas situações. Então, são pessoas que vão conseguir 30 milhões de carteiras de trabalho assinadas? Em que lugar? Se a economia está toda esfrangalhada. E estava antes da pandemia, porque esse governo só está preocupado em fazer negócios. É isso que eu tenho dito para vocês o tempo todo, é isso que eu tenho enfatizado aqui. Mas se serve de consolo, isso não vai ficar impune não, gente. Nós estamos vendo, tem muito mais gente vendo, tem muito mais gente registrando, tem muito mais gente apresentando os fatos estão caindo nas nossas cabeças, os corpos das pessoas que a gente conhece, de conhecidos, estão aparecendo por todos os lugares. Essa gente não tem como esconder essa realidade durante muito tempo. E quando o povo começa a ter consciência da realidade, é a hora do povo começar a reagir, é a hora do povo fazer alguma coisa para pegar o seu destino nas suas próprias mãos. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. E obrigado por vocês estarem aqui também. Vocês estão ajudando a que nós mantenhamos a nossa sanidade e os nossos olhos bem abertos. Os bandidos estão agindo, mas nós estamos vendo cada um deles. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.